eu ver onde está o relatório, peraí. Ó, já vai chegar no relatório. Você quer que dividir a defesa? Não, eu vou ver aqui, eu vou... Já entra o Rubens. Aqui. É, o relatório dele. Tudo bem, eu tô lendo. Deixa eu colocar um pouco. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu peço ao primeiro secretário que prossiga com a leitura do processo. Não, falta 50, eu falo 60, 296. Eu vou ler 30 páginas. 60. Já abriu? Já abriu. Artigo 339. Dar caso à instalação de investigação policial, de processo judicial, instalação de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime do que se sabe inocente, redação dada pela Lei 10.028 de 2000. Pena reclusão 2 anos e multa. Em respeito e consideração a esta digna comissão processante e a Igreja Casa Legislativa, passamos a análise item a item, apontamentos realizados pelo denunciante, os quais equivocadamente o mesmo imputa a pecha de irregularidades. 1. Déficit orçamentário e ocultação de passivo e ilegalidade previstas no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 101 de 2000 e artigo 83 da Lei 4.320 de 64. Segundo o denunciante, apurou-se um resultado deficitário da execução orçamentária na ordem de 11,31%, além de suposta ocultação de passivo. No que diz respeito a este item, do depoimento do senhor Gildo Cantelli, foi didático e extremamente esclarecedor e restou demonstrado que o dano de 2015 fora um ano típico e no caso de Vinhedo, com várias vertentes agravantes. Um histórico de sucessiva arrecadação acima dos índices oficiais jamais visto. Reflexo de uma estrutura administrativa aprovada pela Câmara Municipal no ano 2011. Diante da crise nacional, um crescimento anormal de demanda, seja com a judicialização da saúde, no que tange o fornecimento de medicamentos de alto custo, bem como a necessidade de atender vagas em creches, entre outros serviços que o efeito da crise nas famílias gerou em sobrecarga inimaginável para a municipalidade, que assim explanou ponto a ponto todo o cenário econômico ocorrido no município de Vinhedo nos últimos anos e culminou no déficit financeiro do exercício 2015. A inflação medida pelo IPCA e IBGE 2015 foi de 10,67. A meta de inflação para 2015 estabelecida pelo Banco Central do Brasil foi de 4,5%, com intervalo de tolerância de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Em 2014, a receita orçamentária prevista para a administração direta foi de 343.494.000 e o efetivamente arrecadado foi de 330.921.000. A lei orçamentária para o exercício 2015, que é levada à Câmara Municipal com projeto de lei no mês de setembro de 2014, projetou a receita para a administração direta de 353.584.000, ou seja, estimativa de receita, fazendo um comparativo bruto com o exercício anterior. No momento da elaboração da LOA setembro de 2014, houve uma estimativa prudente de reajuste de apenas 2,94% sobre a receita orçada para a administração direta no exercício 2014, muito aquém da meta de inflação fixada pelo Banco Central do Brasil. Meta essa que serve para parâmetro para as projeções orçamentárias dos entes públicos e que tinha por teto 6%. Naquele momento, inclusive, os órgãos estatísticos de mercado estimavam a variação inflacionária de 8,97%, sendo todas essas projeções frustradas negativamente pela inflação oficial, medida de 10,67, a maior desde 2002. Considerando a receita realizada, visto que a administração direta arrecadou em 2014 um montante de 330.921.000. E LOA 2015 proposta no mês de setembro de 2015, estimou uma receita de 6,84% acima do arrecadado de 2014. Também um índice bem menor do que a inflação medida em 2015. Visto isso, verifique-se que não há superestimativa de receita no exercício fiscal de 2015, uma vez que o Executivo elaborou proposta orçamentária
estimando a receita de 2015 com redução de 3,83%. Diferença entre o percentual de reajuste e a inflação de 2015. Confirma essa assertiva o fato de que, quando aprovado o Plano Plurianual 2014-2017, a Prefeitura tinha uma expectativa de arrecadação para 2015 para a administração direta de 366.599.000. E após os cálculos, a expectativa passou para 353.584.000, na média 4% menor. A receita orçamentária de Vinhedo prevista para o exercício financeiro de 2014 totalizou 343.494.000. No entanto, a arrecadação efetiva atingiu apenas 330.840.000. Portanto, ocorreu arrecadação a menor no montante de 12.653.000, correspondente a 3,68%. O impacto financeiro decorrente da redução das receitas deriva do perfil de suas fontes. Vinhedo tem como fonte principal a arrecadação o ICMS e o FPM, dado o considerável PIB interno. Os fatos narrados mostram que a redução da atividade econômica ocorrida no Estado de São Paulo e na União impactaram decisiva e fortemente em suas receitas, se não vejamos. No exercício de 2014, a transferência corrente de Vinhedo haviam totalizado 282.676.000 em valores constantes, ou seja, considerado o impacto devido à inflação de 10,67, esse valor deveria ter alcançado o valor de 312.837.000 em 2015. No entanto, para 2015, utilizando do princípio contábil de prudência, as transferências correntes foram estimadas em apenas 301.019.000, como consta o orçamento de 2015, prevendo-se uma queda real de 3,78 em relação ao valor arrecadado em 2014, atualizado pela inflação. A realização do orçamento do exercício financeiro de 2015 revelou à Prefeitura um cenário desolador de que as transferências correntes alcançariam somente 277.730.000. O valor arrecadado menor foi de 23.288.000 em relação ao orçado, ou seja, 7,74%. Menor e inferior ainda ao que foi arrecadado em valores correntes no exercício 2014. A maior queda ocorreu na arrecadação de ICMS. No exercício financeiro de 2014, as transferências de ICMS para o município de Vinhedo totalizaram 176.402.000. Impactado pela inflação de 10,67, esse valor deveria alcançar um montante de 186.840.000, conforme constou o orçamento de 2015, prevendo-se uma queda real de 4,29% em relação ao valor atualizado de 2014. O fato é que a Secretaria Estadual da Fazenda divulgou tardiamente que o índice de ICMS de Vinhedo sofreria queda e não informou o montante do bolo de ICMS, que seria distribuído aos municípios paulistas em 2015, dificultando a projeção mais realista. Assim sendo, em 2015, as transferências de ICMS totalizaram apenas 167.415.000, com uma diferença menor de 19.424.000, correspondente a 10,4%. Menos do que o exercício de 2014. Somada à inflação apurada, essa queda corresponde a aproximadamente 21%, a menos que o ano anterior. No IPVA, a diferença de arrecadação foi de 1.407.000, ou seja, 6,12%, conforme a planilha a seguir. A receita de IPVA foi orçada em 23 milhões e a arrecadação alcançou 21.592.000. A receita de FPM foi orçada em 29 milhões e a efetiva arrecadação foi de 27.983.000. E nas receitas de capital, as diferenças de arrecadação foi de 2.882.000 a menor, ou seja, 88,42% a menor da orçada. O quadro a seguir ilustra as informações anteriormente prestadas. Diante do exposto, verifique-se que a receita não cresce na mesma proporção que as despesas. Os municípios estão sofrendo perda financeira. Esse falso crescimento é corroído pela inflação. Além disso, existe a obrigatoriedade de reajuste na folha de pagamento, maior do que dos anos anteriores. Vale ressaltar que a projeção de 2015, de 353.584.000, e a realização foi de 329.549.000, inferior a 2014, e uma perda de 24 milhões, o que demonstra que as despesas estavam previstas no orçamento e o resultado decorreu de frustração abrupta e imprevisível das receitas. Ressalta-se que o requerido adotou providência no sentido de diminuir o déficit financeiro que ocorreu no exercício de 2015 e, a partir daí, atingiu os anos subsequentes. Na demonstração abaixo, podemos averiguar esses resultados. O demonstrativo do relatório de 2015.
Acompanhando os demonstrativos dos relatórios das contas apresentadas pela fiscalização do Tribunal de Contas e acompanhando os demonstrativos apresentados no relatório dos últimos exercícios, com as inclusões realizadas em 2015 e em 2016, a municipalidade com déficit menor que 2015 e 2017, bem inferior à de 2016 e 2015. Sobre a execução orçamentária, destaca-se que o déficit registrado ao final do período ocorreu devido às frustrações na arrecadação da receita e exercício, principalmente das frustrações ocorridas desde 2015, principalmente do não recebimento das transferências voluntárias correntes junto aos governos federais e estaduais, o que infelizmente refletiu desde o ano até o ano 2017. Sabendo ainda de todo esse cenário econômico, adotou-se medidas para que não houvesse queda nos índices exigidos pela Constituição Federal. No quadro abaixo, podemos comparar a arrecadação de ICMS, demonstrado a queda de arrecadação e aplicação da educação e saúde, onde mostra que, apesar das perdas que ocorreu no município de Vinhedo, não houve diminuição na aplicação das despesas essenciais. Ainda pertinente ao assunto, vale ressaltar que a municipalidade está efetuando ajustes e adequações para o equilíbrio da receita e da despesa, finalizando o exercício 2017 com superávit orçamentário, o que demonstra o resultado das ações de adequações e reduções que têm sido aplicadas nos últimos exercícios, devido à queda de arrecadação que tem ocorrido desde o exercício 2015 e que, infelizmente, ocorrida novamente no exercício 2016, mesmo depois da fixação da receita ter sido realizada com um índice inferior ao da inflação. Vale ressaltar que não houve aumento de despesas correntes e que a administração, na gestão do requerido, não contraiu despesas novas, tentando reduzir as despesas sem afetar os serviços oferecidos à população, principalmente na área de educação e saúde. É de suma importância realizar uma retrospectiva da efetivação das receitas nos últimos anos, para entender o declínio ocorrido e as dificuldades enfrentadas por esse município. Denota-se que nesse quadriênio, que compreende o PPA de 2010 a 2013, tivemos um crescimento de 63,74%, chegando em 2013 a uma arrecadação circunstancial, o que foi de muita importância para o crescimento e distribuição e a ampliação de novas ações para a população de Vinhedo, principalmente na decisão dos investimentos realizados com os incentivos com o pessoal. Todavia, nos anos subsequentes, apresentou-se uma das maiores crises econômicas que se ressaltou e atingiu todo o país. Podemos perceber nos quadros a seguir. Neste quadriênio, que compreende PPA 2014-2017, tivemos um crescimento de 16,04%, um índice inferior ao anterior de menos 47,70%. Do exercício 2012 para 2013, tivemos um crescimento de 13,63%, porém, de 2013 para 2014, de apenas 1,06%, inferior em menos 12,37% do ano anterior, uma perda significativa para o município, que vinha em uma linha de crescimento. São 60 páginas. Olha que chega a 30 passos. 32. Pior ainda, ocorreu em 2014 para 2015, que, ao contrário dos anos antecedentes, ocorreu um decréscimo de 2.168.000, um percentual negativo de 0,67%. Todas as projeções para que esse quadriênio eram positivas, pois quando da elaboração do PPA 2014-2017, apresenta-se um momento memorável para o município, onde os índices nos demonstravam um crescimento econômico substancial. Porém, pode-se verificar que não foi isso que ocorreu no exercício 2014, com base na arrecadação histórica de 2013. Foi projetado um orçamento superior ao indicado no PPA, porém, para os exercícios subsequentes, houve uma inversão desses valores, já analisados com base no início da crise econômica de 2014. Nesses 3 anos, houve uma diminuição dramática das projeções do plano plurianual para plano orçamentário, no montante de 74.172.000. A partir do exercício 2014, após essa percepção da mudança do cenário econômico nacional, já se projetava novos valores para os próximos orçamentos, tendo assim responsabilidade com as projeções para com o município baseando-se no ocorrido de 2014. Ocorre que nos anos 2015 e 2016 foram os primeiros na série histórica e apresentarem resultados negativos anuais consecutivos desde 1948. Conforme dados do IBGE, em 2015, a economia caiu 3,8% e em 2016 o PIB recuou 3,6%. Economistas afirmam
que com o recuo na economia de 2015 e 2016, o patamar do PIB voltou ao nível observado nos últimos trimestres de 2010, promovendo uma perda de todo o crescimento observado nos anos à crise. Nesse quadriênio, a perda foi de R$ 77.451.000, um montante considerável que, compararmos aos resultados financeiros negativos que ocorreram nos últimos anos, não teria acontecido se o orçamento tivesse se cumprido, teria ocorrido a quitação de todos os compromissos e haveria recursos para aumentar gastos com investimentos a fim de proporcionar mais qualidade de vida para os munícipes de Vinhedo. Comprova-se nitidamente que a arrecadação tivesse seguido o crescimento da inflação, o montante total arrecadado seria de R$ 383.140.000. Um montante a mais no orçamento de R$ 54.467.000, o que teria resolvido o déficit financeiro de R$ 39.447.000, restando ainda recurso para novos investimentos da ordem de R$ 15.019.000. O maior déficit nesses últimos anos aconteceram principalmente nas transferências correntes, principalmente com a queda dramática de transferências de ICMS, conforme demonstrado no gráfico abaixo. Comparando-se a arrecadação de 2013, de R$ 191.986.000, com a arrecadação de 2017 de R$ 185.971.000, podemos perceber que o município ainda não recompôs essa receita. Em números reais, temos aqui uma perda de R$ 6.014.000. Isto comparando apenas a arrecadação de 2013 com a de 2017. Se aplicarmos a inflação acumulada nesses últimos 4 anos, a perca acumulada dos últimos anos, esse valor é de consideravelmente maior. Se calcularmos a perda ocorrida acumulada nos últimos anos e ampliando o índice da inflação de IPCA e IBGE, calculando com base na arrecadação de 2013 e trazendo todos os anos para o índice de 2017, temos uma perda acumulada dos últimos 4 anos, 2014, 15, 16, 17, R$ 227.907.000. Relato sobre o comportamento das receitas com ICMS. Transferências estaduais de ICMS. Quando do envio da previsão orçamentária de 2015 para a Câmara Municipal de Vinhedo, no prazo legal até o dia 30 de setembro de 2014, ainda não se tinha conhecimento do índice percentual definitivo do ICMS para 2015. Razão pela qual a projeção do valor da transferência foi feita, levando-se em consideração o índice percentual vigente em 2014, equivalente a 0,58633560, bem como considerando uma distribuição pela Fazenda Estadual na ordem de 31 bilhões aqui, né? 31.864.460.000 em 2015, referentes ao chamado bolão do ICMS. É imperioso destacar que a previsão foi estimada com base na variação nominal de aproximadamente 5,92% em relação ao valor do bolão do ICMS de 2014. 30.084.544.000. Com isso, a previsão foi estimada em 186.840.000. Contudo, somente na edição de 13/12/2014 do DOI, a Fazenda Estadual divulgou por meio de resolução Secretaria da Fazenda 93, de 11/12/2014, os índices definitivos de ICMS para 2015, sendo que Vinhedo teve uma redução no seu índice de participação fixado, então, em 0,53720830. Não obstante a diminuição do índice do bolão do ICMS, efetivamente distribuído pela Fazenda Estadual, o município de 2015, totalizou 31.163.929.000, o que representou para o município de Vinhedo a transferência de R$ 167.415.000. Somente com as transferências de ICMS, Vinhedo sofreu uma queda da receita na ordem de R$ 19.424.000. Transferências estaduais de IPVA. A arrecadação de IPVA estava em constante crescimento, estimando que seria atingido um montante de 23 milhões em 2015. Esse montante representaria um aumento de apenas 5,33% sobre o total arrecadado de 2014, 21.835.000, ou seja, muito inferior à inflação do período, considerando ainda que o município de Vinhedo possui um dos percentuais mais altos de veículo por pessoa do país. No entanto, com a diminuição da capacidade econômica dos contribuintes, a transferência de parcela de IPVA no exercício de 2015 totalizou 21.592.000. Houve uma diferença a menor na arrecadação de IPVA no valor de R$ 1.407.000. Transferências federais do FPM.
Havia uma previsão para 2015 da ordem de 29 milhões. Entretanto, com a queda de arrecadação do IPI e do imposto de renda pelo governo federal, as transferências alcançaram apenas o montante de 27.983.000. Com isso, deixamos de arrecadar, portanto, R$1.016.000. A Prefeitura, nesses últimos anos, tem trabalhado para não aumentar as despesas, não contraindo novas obrigações. Se a arrecadação tivesse acompanhado o crescimento em 2013, teria a municipalidade cumprido com os compromissos e investido em novos projetos e programas. Os números mostram que a crise econômica continua impactando a arrecadação, especialmente em relação ao ICMS, tributo diretamente relacionado com o vigor da economia. Infelizmente, a diminuição das receitas, principalmente do ICMS, desses últimos anos, reflexo do momento econômico que passa o país, influenciou profundamente os resultados econômicos do município. Sendo que a redução das receitas implica em redução de gastos, porém não é possível reduzir despesas e deixar de atender às demandas primordiais da população, a supremacia do interesse público. Sabe-se que ainda que essas demandas são permanentes e crescentes. O atual governo tem tentado em todas as maneiras adequar as suas ações. Importante salientar que a Prefeitura, nesses últimos anos, tem trabalhado intensamente para não aumentar despesas, não contraindo novas obrigações. Necessário informar que, no decorrer de 2015, foram realizadas ações para a redução do déficit orçamentário, como a existência de um pacote administrativo anunciado pelo prefeito municipal em 11 de 11 de 2015, decreto 269, de 12 de dezembro de 2015, que revogou a recomposição dos agentes políticos, controladoria e superintendente. O ano 2015 exige uma análise mais abrangente em relação aos dados da economia nacional na época, cujos impactos mais drásticos e que perduram até os dias atuais foram sentidos principalmente no âmbito dos municípios. Vejamos. O Brasil vem passando por uma forte crise econômica e política que teve início nos primeiros meses de 2015, sendo considerada por especialistas como a pior recessão econômica da história do país, com recuo do PIB, Produto Interno Bruto, por 2 anos consecutivos, sendo que a maior queda foi justamente em 2015, quando houve uma contratação de 3,8%, a pior recessão desde 1990, durante o governo Collor. Em 2014, ainda que houvesse sinais de que uma forte recessão viria quando o PIB teve um crescimento de apenas 0,5%, os impactos foram sentidos nos 2 anos subsequentes, 2015 e 2016, quando a taxa de desemprego em setembro de 2016 foi de 11,8%, atingindo 12 milhões de brasileiros, o que acarretou uma sobrecarga nos serviços públicos. De acordo com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, quase metade dos entrevistados, 48%, passou a usar mais transporte público, 34% deixaram de ter plano de saúde e 14% trocaram a escola dos filhos por escolas públicas. No município de Vinhedo não foi diferente. Conforme explanado, o exercício 2015 foi terrível para a economia brasileira, para a economia paulista e, em particular, para a economia do município de Vinhedo. E tanto isso é verdade que no país foram diminuídos 1.542.371 empregos formais, ou seja, menos 3,74%, enquanto no estado de São Paulo foram fechados 466.686 pós-trabalhos, menos 3,65%. Em Vinhedo, a queda foi proporcionalmente maior, uma vez que a diminuição na quantidade de empregos formais foi equivalente a 7,35%, implicando em menos de 2.869 postos de trabalho. Esse quadro dramático não era esperado por ninguém e as consequências imediatas foram queda de produção, queda do PIB, diminuição da capacidade contributiva, diminuição sem precedentes de arrecadação nas 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal, além da inevitável sobrecarga de serviços públicos. Em relação à queda arrecadatória, o cenário do município de Vinhedo foi o seguinte: a receita tributária municipal prevista em setembro de 2014 para a lua 2015 foi fixada em 85.182.000. No entanto, a arrecadação efetiva alcançou apenas 84.198.000, apresentando uma diferença negativa de R$ 983.408. É importante mencionar que, em condições normais, sem crise econômica, o valor previsto seria facilmente atingido. A receita patrimonial e de serviços foi igualmente prejudicada, pois não houve sobras mensais e recursos para aplicações financeiras, reduzindo drasticamente essa receita. A previsão de arrecadação era de
1.292.000. No entanto, a receita efetiva foi inferior a 50% desse montante, posto que foi arrecadado apenas o montante de R$ 544.787, gerando uma diferença de R$ 747.212. As transferências correntes, que representam a maior parcela do orçamento municipal, tanto advindas das esferas estaduais e federais, sofreram quedas mais significativas provocadas pela crise econômica. A previsão das transferências era que totalizassem o valor bruto de 301.019.000, mas alcançaram apenas 277.730.000, deixando o município de receber o equivalente a 23.288.000. Na área da saúde não foi diferente, houve diminuição de recursos do SUS em torno de 1.370.000, em relação ao que havia sido previsto. A previsão de transferência dos recursos do SUS para 2015 era de 10.918.000. No entanto, a transferência efetiva foi de 9.547.000. Na área de educação, a queda de arrecadação estadual e federal impactou no repasse do Fundeb, que também destinou menos recursos do que as previsões orçamentárias municipais. Foi previsto um valor de 40,5 milhões, mas foi efetivado um montante de 39.102.000, ou seja, uma diferença menor de 1.397.000. Contudo, cumpre ressaltar que as obrigações assumidas foram adimplidas com a contemplação de recursos próprios, haja vista que no município a verba do Fundeb é 100% destinada para os gastos com o magistério. As outras receitas correntes comportaram-se razoavelmente dentro da previsão. Constava na LOA 2015 uma arrecadação total de 9.554.000 e foi efetivamente arrecadado o valor de 9.360.000, ocorrendo uma pequena diferença menor na ordem de 193.354. As receitas de capitais dependem totalmente da capacidade de distribuição de recursos financeiros pelo Estado e União. Nesse aspecto, quase nada do que foi pleiteado pela administração municipal foi atingido junto às outras esferas governamentais. Daí a não realização das receitas de capital previstas. A diferença menor das receitas de capital alcançou o total de 2.882.000. Não há como dizer que a crise econômica de 2015 não afetou de forma totalmente negativa e imprevisível a arrecadação da União, dos estados e dos municípios, tornando impossível atingir os valores previamente orçados no exercício anterior. Reforçando as apresentações anteriores, em 2014 o município arrecadou 330.921.000, enquanto que em 2015 a arrecadação não ultrapassou o montante de 329.549.000. Dividido-se o montante efetivamente arrecadado em 2015 pela inflação do período, que foi de 10,67%, é possível verificar que, a preço de 2014, o município teve uma queda real de receitas equivalente a 33.144.000, em relação ao exercício de 2014. Com esse resultado, resta nítido que um déficit orçamentário decorrente da queda acentuada da arrecadação, não advindo, portanto, de superestimativa da receita. Além disso, conforme já exposto anteriormente, a sobrecarga nos serviços públicos foi sentida sobremaneira no município. Como exemplo, na área de saúde foram despendidos aproximadamente R$ 662.152, somente para a compra de medicamentos, para cumprir ordem judicial equivalente a 17% do orçamento total, para aquisição de medicamentos para toda a rede municipal. O valor gasto em 2015 foi superior à somatória dos últimos 6 exercícios, que juntos atingiram o valor de R$ 542.022, influenciando significativamente o orçamento destinado à saúde aprovado na LDO e LOA 2015, ocasionando o desequilíbrio do pagamento das despesas. A demanda pelos serviços públicos acarretou em um aumento expressivo nos processos judiciais com a concessão de liminares e mandados de segurança, principalmente na área da saúde e educação, confirmando os dados da pesquisa acima mencionada. Somente no exercício do ano 2015 foram 79 concessões de ordem judicial para a disponibilização de vaga em creches municipais contra 27 em 2014 e 31 em 2013, obrigando a municipalidade a adequar seu quadro de pessoal para atender a nova demanda. A exemplo das contratações de auxiliares de educação infantis efetivas no exercício 2015. Na área da saúde, a situação não foi diferente. Com a concessão de 57 ordens judiciais para o fornecimento de medicamentos de alto custo, não constante na listagem do Remune, no âmbito municipal. Nesta área, o gasto é expressivo e influenciou sobremaneira no orçamento destinado à saúde aprovado na LDO e LOA 2015, ocasionando um desequilíbrio no pagamento das despesas. A municipalidade despendeu
aproximadamente R$ 662.152, somente para a compra de medicamentos para cumprir ordem judicial, equivalente a 17% do orçamento total para aquisição de medicamentos para a rede municipal. Comparando-se os exercícios anteriores, é possível concluir que 2015 foi um ano atípico para a administração pública que, além das despesas contínuas já previstas, teve que arcar com uma sobrecarga inesperada de despesas advindas de ordens judiciais decorrentes, principalmente da crise que se instalava no país. Segue abaixo os valores totais gastos por ano com mandatos de segurança para fornecimento de medicamentos. O município de Vinhedo encerrou 2014 com um gasto de R$ 51.371. Em 2015, encerrou com um montante de R$ 662.152. Esses dados demonstram de forma objetiva e conclusiva o desequilíbrio do impacto que esses gastos não previstos de atendimento imediato causaram ao orçamento municipal. Neste aspecto, resta nítido que o déficit apurado no exercício 2015 não é decorrente de superestimativa da receita ou ingerência de gastos públicos. Haja visto os números apresentados acima demonstram a discrepância das despesas que o município foi obrigado a arcar em 2015, comparando-se com os anos anteriores, bem como denotam a magnitude da crise econômica que se instaurou em todo o país e que a população vem enfrentando. E mesmo após a consolidação da receita de 2014, no início de 2015, ainda não era possível mensurar a proporção da crise econômica tomaria. Neste diapasão, não é por acaso ou por ineficácia da gestão fiscal que esse reflexo, somado ao aumento da demanda dos serviços públicos de manutenção das despesas essenciais, ensejou a queda do poder de adimplemento do município, gerando os débitos previdenciários e diminuição de liquidez das dívidas de curto prazo. Esse resultado foi sentido de forma significativa em toda a esfera nacional, fazendo com que as contas do governo federal de 2015 ficassem negativas em 111,24 bilhões, sendo até então o pior resultado da história. Montante superado em 2016, quando o déficit primário atingiu a cifra de 155,7 bilhões de reais, agravado pela crise política. Diante desse cenário, não se pode proceder a uma análise responsável sem observar os resultados alcançados na prestação de serviços à população, além de simples atendimento de quadros financeiros, pois se assim não o for, a grande maioria dos municípios do país, se não a totalidade deles, terão as contas rejeitadas, com consequências ainda mais negativas do que aqueles que estão se enfrentando. Com os municípios que compõem a região metropolitana de Campinas, Arthur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Itatiba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré e Valinhos. O déficit financeiro apurado é decorrente de todo histórico já elucidado acima, que contou com uma queda de arrecadação muito superior às projeções feitas, encerrando o exercício com uma receita consolidada abaixo da arrecadação do exercício anterior. O ano 2015 foi abarcado pelo aumento excessivo e inesperado da demanda dos serviços públicos, principalmente nas áreas de educação e saúde, sentidos pelo aumento da concessão de ordens judiciais zaradas em mandado de segurança e necessidades de contratação de servidores, especialmente para atender à demanda de educação infantil, além das necessidades de manutenção dos serviços essenciais. O município de Vinhedo, até o final do exercício 2014, apresentava superávit financeiro e se encontrava com as contas equilibradas, tanto que possui um histórico sucessivo de contas aprovadas desde o exercício de 2009. Além disso, é disso que as leis orçamentárias são encaminhadas à Câmara Municipal até o final de setembro do ano anterior, ou seja, as previsões de arrecadação para 2015 foram realizadas com base no histórico de 2014, que se encontrava estável e em superávit. Podemos verificar pelos valores apresentados que o déficit financeiro ocorreu pela frustração das receitas publicadas no cenário econômico desolador. Que atingiu violentamente os municípios brasileiros, não por má gestão de seus prefeitos, mas sabido e reconhecidamente influenciado única e exclusivamente pela crise moral política verificada na esfera do governo federal, e que viria a desmontar toda a economia brasileira. E não há como negar que os seus efeitos danosos perduraram até os dias de hoje. Ao contrário. Deixa eu só explicar ao público presente, aos internautas, o que a gente está lendo, né? Que está todo mundo com cara de confuso. Essa é a defesa do prefeito. Nós estamos terminando de ler, faltam 30 páginas. Depois vamos ler o relatório do relator Rubens Nunes e votar, e o meu relatório e fazer a votação também.
tá? Só para vocês se localizarem. Ao contrário do que se tenta o denunciante criar, o governo municipal travou a maior batalha político-fiscal jamais vista no município. Tudo para manter o funcionamento de serviços públicos nos níveis históricos conhecidos pelos vinhedenses. Manter os serviços nos mesmos níveis dos anos anteriores exigiu esforços políticos e financeiros para que passam a falsa impressão de que os recursos públicos foram mal administrados. Essa impressão equivocada não pode prosperar sob pena de se desestimular a probidade e o exercício da liderança corajosa, principalmente nos momentos das crises agudas como os de 2015. O Executivo fez o que era necessário fazer naquele momento de 2015. Exoneração de servidores não efetivos, medida extremamente impopular para quem perde o emprego, mas extremamente necessária naquele momento. Limitação do empenho contingenciado das dotações e etc. Não foram suficientes para zerar o déficit fiscal daquele ano, mas o ente público não é apenas um administrador financeiro, é sobretudo o condutor, o animador, o protetor da população e não se encerra aí as funções primárias e primordiais do administrador público. Aquele momento era de crise intensa, era o auge da tormenta, o olho do furacão. Não havia tempo para titubear. Era momento de grandes decisões, onde escolhia entre proteger o povo de Vinhedo, mantendo os serviços públicos funcionando, ou se escautelar e analisar planilhas financeiras que indicariam a necessidade de cortar e diminuir serviços públicos essenciais. Os serviços prestados às crianças vinhedenses nas escolas, creches, praças de esporte, cortar os serviços de saúde e de segurança ou mesmo a impensável escolha de abandonar a Santa Casa de Vinhedo à sua própria sorte. As decisões tomadas naquele momento foram acertadas. O prefeito está sofrendo as consequências dos resultados financeiros, mas a população está colhendo o fruto da boa escolha política do gestor, da escolha que defender a população, que permitiu a reconstrução da Santa Casa, da manutenção de limpeza pública, do fornecimento da merenda, do fornecimento de medicamentos, do transporte escolar do ensino fundamental e universitário, o repasse às entidades filantrópicas. Aquele ano de 2015 passou, mas deixou um rastro de destruição enorme. Nada se conhecia até então que servisse o parâmetro para as administrações públicas, tanto que existe um recorde de contas com parecer desfavoráveis pelo Tribunal de Contas, relativamente àquele período. É proveitoso destacar o papel do TSE na análise da emissão de pareceres favoráveis ou desfavoráveis das contas públicas, uma vez que esses pareceres são emitidos na tranquilidade das salas bem climatizadas, sem sequer imaginar a condição desfavorável do momento da prática dos atos administrativos, e por essa razão os tribunais de conta não são órgãos judiciais, não têm a última palavra sobre as contas dos municípios. Respeitamos seus pareceres, mas seus auditores são técnicos que trabalham sobre uma plataforma analítica inflexível, não conhecem a realidade e as necessidades da população. É órgão auxiliar das câmaras municipais, e essas, sim, são a instância que aprovará ou não as contas do prefeito. O julgamento efetuado pelas câmaras municipais não podem deixar de considerar precipuamente as realidades locais. Sua análise e o julgamento precisa trazer um contexto histórico em que os fatos se deram. Não pode abrir mão de seu nobre papel de conhecedor do povo, de história, e da história de quem representou e representa. Os julgamentos mudam com o tempo. Ao darmos valor incomensurável aos inexoráveis números, não estaremos dando as costas para o humano ou para a vida, o amparo, o acolhimento, a responsabilidade para com os seres humanos. O dinheiro tem o valor que damos a ele, mas nada além disso. O chefe do Poder Executivo não deve discutir números de costas para os munícipes, e sim para atender às obrigações constitucionais de propiciar, na medida do possível, um serviço público de qualidade, respeito, supremacia ao interesse público indisponível. Quanto vale a Santa Casa de Vinhedo? Vamos precificar a vida que está sendo salva neste momento? Dar ares de acusação aos atos do administrador, considerando improbas as ações de ajustamento, denunciá-lo porque os cortes de gasto não foram suficientes para o equilíbrio das receitas e despesas, no momento da maior crise já vivenciada no país, dando de costas para a contextualização daquele momento histórico, é reeditar impiedosamente a escolha de Sofia. Mesmo assim, para que houvesse equilíbrio econômico-financeiro, a administração realizou várias ações que culminaram na diminuição significativa desse déficit. É importante consignar que a administração municipal não se quebrou inerte em face dos resultados negativos que se concretizam, e, ao contrário do alegado em relação ao não atendimento dos alertas enviados por meio do sistema ao DESP, foram tomadas medidas de contingenciamento e cortes de gastos ainda dentro do exercício de 2015, conforme demonstram a seguir.
Ainda no exercício de 2015, já prevendo um cenário igualmente desfavorável no exercício seguinte, o chefe do Executivo determinou, por meio de programa denominado Programa de Austeridade Cidadã, a redução do próprio salário dos secretários, no percentual de 8,34%. No mesmo momento, outras ações foram determinadas, como a revisão dos contratos administrativos vigentes por todas as secretarias municipais, visando a redução de, ao menos, 10% do custo mensal. Um dos contratos reduzidos foi o de locação de veículo, procederam-se à devolução do veículo oficial e uma redução de 10% de toda a frota de veículos locados pelas secretarias municipais. Outra medida imediata foi a redução dos insumos de trabalho, como, por exemplo, diminuição dos gastos operacionais, materiais de escritório e combustível. No mesmo ato, foi determinado pelo chefe do Executivo a redução de prédios alugados, redução de gasto com telefonia, pagamento de horas extras, limitando-se aquele caráter essencial aos servidores públicos. Essas reduções, ao longo dos anos, gerou uma economia de aproximadamente 41.445.000. É disso que as medidas foram eficazes e essenciais na busca do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro das contas municipais. E, em menos de 2 exercícios, o município conseguiu equacionar suas despesas, diminuir o percentual gasto com pessoal, além da composição amigável com fornecedores e recolhimento em dia de encargos sociais atuais do montante parcelado. Medidas essas realizadas no intuito do equilíbrio das contas, reforçando a instituição de lei de cobrança de iluminação pública, baseando-se na absolvição desse serviço pelo município, cobrança efetiva e elevada da arrecadação da dívida ativa, mudança na lei de requisitórios de pequeno valor, demissão dos aposentados, redução da alocação de veículos e automóveis alugados, redução com a não realização de tradicional Festa da Uva em 2017, redução do salário do prefeito, vice-prefeito, secretários, negociação dos parcelamentos de encargos sociais, com aumento de parcela e redução de multa e juros, redução de horas extras, suspensão e redução dos contratos, redução de gastos gerais do município e aplicação do Decreto 11 de 2017, que renegociou restos a pagar de 2016, obteve a redução de 4.400.000. Portanto, senhores, o tão prolatado déficit orçamentário não tem como fulcro a má gestão, a não observância das normas vigentes, não está evada de má-fé e de dolo, está amparada pela solução e administração da crise de modo a impedir que a população sofra em razão à imensurável crise que afetou a nação. Com referência à ocultação de passivo, temos que entender a ocultação tem pré-determinação de esconder alguma coisa. Não foi esse o ocorrido. No final do exercício de 2015, com o cenário deficitário, realizou-se a seguinte classificação. Na questão dos encargos sociais em aberto, como estava iniciado o processo para o parcelamento junto a órgãos competentes, promoveu-se o cancelamento desses empenhos e classificou o balanço patrimonial como despesas a longo prazo, pois essas despesas, após o parcelamento, se tornavam uma dívida a longo prazo. As demais despesas, baseadas nas considerações do Tribunal de Contas, que o déficit orçamentário foi inferior a 1/12 da receita do próximo exercício, ou seja, se for menor que o mês de arrecadação do ano subsequente, esse montante é facilmente solvido e não impactaria no orçamento futuro, em especial por não estar no último ano de mandato. A dívida do município, excluindo esses encargos sociais, que já estavam em processo de parcelamento, estava enquadrada no montante de 18.924.000, dividido pela receita total orçamentária de 2016 de 383 milhões. Vezes 365 é equivalente a 14,60 dias. Sendo como foi facilmente solvida no próximo exercício desse contexto, realizou-se o cancelamento dos empenhos e efetuou-se o reempenho no primeiro dia útil do ano seguinte. Vale ressaltar que foram destacados todos os novos empenhos com a denominação de reempenho, para demonstração da classificação e demonstrar a transparência dos atos administrativos. Nos dias de hoje, não vejo como falar de ocultação, onde tudo é transparente, onde todos os dados são informados pelo portal da transparência, no portal do Tribunal de Contas, onde todos os atos ali foram lançados. Todos os débitos parcelados foram lançados no balanço patrimonial, divulgando os boletins municipais e apresentados nas audiências públicas de avaliação das metas fiscais. Audiências essas realizadas perante a Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal. A ocultação somente se configuraria no seu balanço patrimonial não trouxesse a escrituração dos referidos passivos de longo prazo, conforme INB CT 3.2. Estando escriturado no balanço patrimonial, está reconhecido o passivo e sua publicação afasta qualquer argumento de ocultação.
Pois bem, novos membros dessa comissão processante. Nesse item, restou claro que o prefeito municipal tomou todas as medidas possíveis para fazer uma gestão profícua no que tange ao oferecimento de serviços públicos, tendo como diretriz a supremacia do interesse público. E ser gestor público é ter a capacidade e coragem de fazer escolhas, e o denunciado escolheu manter o atendimento dos munícipes de Vinhedo diante de uma crise jamais vista no país, da qual não se deu causa pela crise da ordem nacional, seja pelos atos praticados em gestão anteriores e cujos efeitos continuam a longo prazo. Portanto, excelências, não importa quem estivesse ocupando a chefia do Executivo, decisão outra, não qualquer que fosse, atenderia a população nas suas necessidades mais prementes. Cabe ressaltar que, diante daquele momento crítico e incontrolável, o prefeito Jaime Cruz tomou atitudes para recolocar as finanças, bem como os serviços novamente nos trilhos, reduzindo gradativamente o déficit de arrecadação, com uma atividade a trazer grande investimento para o município, o que com certeza passará o município para o futuro prefeito com recuperação de receita, bem como serviços públicos com a melhor qualidade de toda a região metropolitana de Campinas. Por derradeiro, ressalta-se que pelo menos 10 cidades vizinhas tiveram os mesmos apontamentos diferentes de Vinhedo. Não está recuando nas finanças, está atendendo a população. Ofensa ao princípio da transparência fiscal, alertado 3 vezes pelo TSE, nos meses de junho, agosto e outubro de 2015. No que diz respeito aos alertas, importa informar que os valores de despesas ficam divergentes do acompanhamento da receita, em razão de que o município realiza os empenhos dos contratos em sua totalidade em janeiro, o que pode aparentar um valor empenhado muito superior, o que é compensado a cada mês e ficando equilibrado dentro do exercício, ressaltando-se ainda que não foram efetuadas despesas superiores, estava estimado no orçamento. Mesmo havendo o controle rígido da despesa, o corte de gastos e a não assunção de novas despesas e a manutenção de níveis de gastos essenciais, atendendo assim às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a limitação do empenho de movimentações financeiras com a Receita Municipal, descendendo substancialmente. Assim, em que pese os alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as medidas tomadas pelos gestores municipais, a sua ocorrência acabou sendo inevitável para as contas municipais. Portanto, se faz necessário salientar que as despesas orçamentárias realizadas no decorrer de 2015 permitiram a continuidade na melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos à população, principalmente nas áreas de saúde, educação e promoção social. Assim, a questão do déficit orçamentário não pode ser analisada somente sob o ângulo financeiro, dentro das atividades estatais, devendo ser considerados os demais aspectos quantitativos e qualitativos existentes, capazes de legitimar o resultado obtido e garantir significativa qualidade. No exercício de 2015, a administração pautou pelo prosseguimento das melhorias dos serviços públicos, respectiva assertiva essa, amplamente demonstrada quando abordada a grande aplicação dos recursos na área de saúde, 26,30%, gasto muito além do que determina o comando constitucional. O administrador poderia ter governado de outra forma, pois se houvesse limitado os empenhos na área de saúde, obteria um resultado positivo, pois aplicou quase o dobro da imposição legal. Importante citar que o município de Vinhedo ocupava em 2015 terceiro lugar no ranking de melhor cidade do estado para se viver. Cabe ainda ressaltar que esse apontamento é decorrente acessório do fruto dos fatos narrados no item 1. Transposição, remanejamento, transferências aprovadas por decreto do Poder Executivo sem prévia autorização do Legislativo, em descompasso com o artigo 165 e 167 da Constituição Federal. Nessa oportunidade, transcreve-se trechos do artigo de autoria do digníssimo assessor técnico do Tribunal de Contas, com o qual expressa-se nossa concordância e que ajuda-nos a demonstrar, conforme relato, próximo de toda a movimentação orçamentária, foram precedidas de necessária autorização legal. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assessoria técnica do gabinete. Artigo: arrecadação e por operação de crédito, facultando ainda específica permissão para créditos bancados pela redução de outra verba. A Lei de Diretrizes Orçamentárias pode conceder, até certo limite, concessão genérica para transposições, remanejamentos e transferência. Acredita-se 10% do razoável percentual limitador. Equivocada tal visão, transposição, remanejamento ou transposição qualquer um dos três minucia repriorização de políticas governamentais e, por isso, modificações nas categorias de programação orçamentária, não servindo nenhum dos três para meras trocas no âmbito de um mesmo grupo de programação. Assim sendo, não há de se falar em transposição, remanejamento ou transposição no corpo de uma mesma atividade. Projeto ou operação especial, hipótese que cabe somente crédito suplementar, e antes deles, a respectiva autorização legislativa é o que se vê na Constituição.
São vedados a abertura de crédito suplementar, em especial sem prévia autorização do Legislativo e sem indicação de recursos correspondentes. Todavia, abrir crédito adicional toda vez que permutados elementos de despesas, por certo, bem dificulta a realização orçamentária. Nesse cenário, os munícipes poderiam se balizar no orçamento do Governo do Estado de São Paulo, solicitando à Câmara dos Vereadores 2 tipos de crédito suplementar, um de financiamento mais geral e outro somente bancado pela anulação parcial ou total da dotação. No tema, cumpre salientar que o parágrafo 82 do artigo 165 da Constituição Federal possui, como não poderia deixar de ser, autorização genérica para que se faça constar na lei orçamentária anual, além da previsão da receita e fixação da despesa, autorização para abertura de crédito suplementar sem qualquer menção a índice de inflação ou qualquer limite nos termos a saber. Artigo 165. A lei orçamentária anual não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e fixação da despesa, não se incluindo na proibição de autorização para abertura de créditos suplementares a contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Além do artigo 167 da Constituição, preleciona as vedações contidas na elaboração da lei orçamentária, incluindo o inciso 7, a concessão da utilização de créditos ilimitados. E ainda nesse sentido, temos o artigo 1º, inciso 1º do artigo 7º da Lei Federal 4.320/64. Lei de orçamento poderá conter autorização do Executivo para abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas no disposto do artigo 83. Por outro lado, cumpre também salientar que o artigo 41 da Lei Federal 4.320/64 determina que os créditos adicionais suplementares sejam destinados ao reforço das dotações orçamentárias sem qualquer vinculação aos motivos que ensejam tal reforço, muito menos atrelado ao índice de inflação previsto no exercício. Como já dito, a abertura de créditos adicionais muitas vezes se mostra necessária para a administração pública, corrigir lapsos de previsão de recurso em dotações orçamentárias decorrente de simples incorreção ou alterações na execução das despesas entre o período da elaboração e aprovação da lei orçamentária anual. E ainda, tal suplementação de recursos na dotação orçamentária se faz necessária devido à simples realização de convênio com a União ou com o Estado para transferência voluntária não prevista inicialmente na lei orçamentária do exercício. Por fim, convém notar também que tal abertura de créditos adicionais suplementares decorre ainda do nível de crescimento da economia em exercício, o que de forma idêntica ao acima exposto e nada tem a ver com a evolução dos índices inflacionários apurados no exercício. Conforme estabelece a Lei Federal 4.320/64, a abertura de créditos adicionais serve para suprir as despesas insuficientemente dotadas de recursos da lei orçamentária do exercício, de forma lato sensu, ou seja, de forma ampla e genérica, a qual pode ser decorrente de simples lapso na programação da despesa do exercício, obtenção de novas transferências ou demais receitas não previstas inicialmente, crescimento da economia acima dos percentuais previstos, mudança de prioridade face ao planejamento, ser estético mais dinâmico. As aberturas de créditos suplementares estão amparadas pela Lei Orçamentária Anual 3.643, de dezembro de 2014. Estima a receita fixa e a despesa do município de Vinhedo para o exercício financeiro de 2015. O Poder Executivo fica autorizado em conformidade com a Lei Municipal 3.615, de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações. Abrir créditos suplementares, segundo o estabelecido no artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320/64, até o limite aprovado no inciso 1 do artigo 7º da Lei Municipal 3.518, de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e suas alterações. Efetuar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos das normas vigentes, em especial prescritas no artigo 38, seus incisos, alíneas, parágrafos da Lei Complementar Federal 101, de 2000. Artigo 5º. Fica autorizado ainda, conforme estabelecido no artigo 256 da Lei Orgânica do Município e no artigo 66, parágrafo único da Lei Federal 4.320/64. Proceder à transposição e remanejamento ou à transferência de recursos dentro da mesma categoria de programas. Criar, se necessário, elementos de despesa dentro de cada projeto ou atividade com o objetivo de corrigir omissões delectadas no decorrer da execução do orçamento. Efetuar e redistribuir as parcelas das dotações de pessoal de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável a movimentação de pessoal, dentro das tabelas dos quadros comuns das unidades interessadas, no termo do artigo 66, parágrafo único, Lei Federal 4.320. Parágrafo único. Exclui-se do limite fixado no inciso 1º
artigo 4º dessa lei, podendo ser abertos por decreto de acordo com as necessidades dos créditos adicionais suplementares destinados a suprir o insuficiente nas dotações relativas a dispêndios correspondentes à receita vinculada a convênio por lei, fundo legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas, bem como seu remanescente financeiro disponibilizado na conta corrente até 31 de dezembro de 2014. Conforme o exemplo citado pela fiscalização do Tribunal de Contas, Decreto 140, de 25 de junho de 2015, foi efetuado conformidade com o parágrafo único do artigo 15 da Lei 3.643, com base no recurso recebido do Governo Federal, que recebemos excedente ao que o orçamento de 2015, conforme anexo. Orçamento 1.160.000, recursos recebidos 1.623.000. Decreto 73, de 7 de abril de 2015, foi efetuado de conformidade com o parágrafo único do artigo 5º da Lei 3.643, com base no saldo existente do exercício anterior. Conforme demonstrado no balanço financeiro de exercício de 2014, com saldo para o exercício de 2015, 4.768.000. Decreto 237, de 2 de outubro de 2015, foi efetuado de conformidade com o parágrafo único do artigo 5º, com base no saldo existente do exercício anterior, conforme demonstrado no balanço financeiro do exercício de 2014, com saldo para o exercício de 2015 de 4.768.000, referente a convênio estadual. Decreto 206, de 2015, foi efetuado de conformidade com o parágrafo único, artigo 5º da Lei 3.643, com base a recurso recebido do Governo Estadual. Exigência para firmar convênio não constava no orçamento de 2015, conforme anexo, não utilizamos esse recurso. Decreto 242, de 2015, foi efetuado de conformidade com o inciso 1º, artigo 4º da Lei 3.643. Autoriza a transposição dentro do limite de 20% do orçamento. Decreto 47, de 2015, foi efetuado de conformidade com o artigo 1º, inciso 1º, artigo 4º da Lei 3.643, que autoriza a transposição dentro de um limite de 20% do orçamento total. Decreto 39, efetuado de conformidade com o inciso 1º, 4º da Lei 3.643, que autoriza a transposição dentro do limite de 20% do orçamento total. Decreto 198, de 2015, foi efetuado de conformidade com o inciso 1º, artigo 4º da Lei 3.643, que autoriza a transposição dentro de um limite de 20% do orçamento total. Decreto 24, de 2015, também de conformidade com o inciso 1 do artigo 4º, que autoriza a transposição dentro do limite de 20% do orçamento. Decreto 259, de 2015, foi efetuado de conformidade com o inciso 3 do artigo 5º da Lei 3.643, que autoriza a transposição dentro de despesas com pessoal. Decreto 241, de 2015, foi efetuado de conformidade com o inciso 1 do artigo 4º da lei, que autoriza a transposição dentro do limite de 20% do orçamento. Decreto 141, de 2015, foi efetuado em conformidade com o inciso 1, artigo 4º, que autoriza a transposição dentro do limite de 20% do orçamento total. Em outros casos apontados, decreto 240, de 2015, foi efetuado de conformidade com o inciso 1, artigo 5º da Lei 3.643, que autoriza a transposição dentro da mesma categoria de programa. Decreto 307, de 2015, foi efetuado de conformidade com o inciso 3 do artigo 5º da Lei 3.643, que autoriza a transposição dentro de despesas com pessoal. Decreto 311, de 2015, foi efetuado de conformidade com o inciso 1 do artigo 4º, que autoriza a transposição dentro do limite de 20% do orçamento. Decreto 312, de 2015, foi efetuado em conformidade com o inciso 3 do artigo 5º, que autoriza a transposição dentro de despesas com pessoal. Decreto 313, de 2015, foi efetuado de conformidade com o inciso 1 do artigo 4º, que autoriza a transposição dentro de um limite de 20% do orçamento total. De outro lado, o inciso 6º do artigo 167 da Constituição, em efeito contrário, diz: não ser vedado a transposição, remanejamento, transferência, recursos da mesma categoria de programação ou de um mesmo órgão sem autorização legislativa. Ou seja, à luz do direito positivado e na melhor técnica jurídica frente ao dispositivo 6º do artigo 167 da Constituição, nos deparamos com uma norma constitucional de eficácia contida. As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas de plena aplicação, direta e indireta, não precisando de lei para mediar seus efeitos. Assim, o que de fato de direito existe é a autorização contida no inciso 6º do artigo 167 da Constituição para movimentação de livre, sem necessidade de autorização legislativa, de recursos orçamentários entre as dotações de uma mesma categoria de programação dentro do mesmo órgão. Afora isso, em conformidade com o estabelecido na Constituição Federal, parágrafo 82, artigo 165,
E na Lei Federal 4.320/64, inciso 1 do artigo 72, para a movimentação de recursos orçamentários de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, deverá existir autorização na lei orçamentária para tanto. No caso, pouco importa qual nomenclatura se utilize, sendo certo que as movimentações orçamentárias entre as mesmas categorias de programação e dentro do mesmo órgão, estado autorizadas pelo inciso 6, artigo 67 da Constituição Federal. Em se tratando de movimentação orçamentária de uma categoria de programação de um órgão para outro, a autorização para tanto poderá vir estampada na lei orçamentária anual, na LOA, ou em qualquer lei ordinária. Portanto, não que se fala em transposição, remanejamento, transferência sem prévia autorização legislativa, pois essa Casa de Leis, ao aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, explicitou a prévia autorização legislativa para os institutos de transposição, remanejamento e transferência, se não vejamos. O prefeito municipal atendeu às normas definidas no artigo 43 e 66 da Lei Nacional 4.320/67, combinado com as leis municipais 6.315, de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias, seu artigo 7º, inciso 1, 2 e parágrafo único, e com a Lei Municipal 3.643, de dezembro de 2014, Lei Orçamentária Anual, artigo 4º, inciso 1 e 2. Pelo depoimento que corroboram as provas acostadas nos autos, restou totalmente esclarecido que os itens 3 e 6 da denúncia, vez que o denunciado realizou transferência, transposição e remanejamento, no estrito limite legal autorizado pelo Poder Legislativo, como define a Constituição. Investimento em 2015 no percentual de 2%, 7.180.000, e em 2011, investimento atingiu a monta de 70.396.000. Princípio da eficiência maculado, queda de 89,79%. Em referência ao investimento correspondente a 2% da receita corrente líquida, esclarecemos que, devido à queda de arrecadação nos últimos anos, os índices de investimentos foram considerados baixos, porém, garantindo despesas essenciais do município, priorizando os gastos da educação em 33,58%, da saúde de 27,99% e folha de pagamento 53,47%, e não assumindo novas despesas, bem como daqueles tidos como essenciais. Com isso, buscando o equilíbrio das contas públicas, diminuindo o déficit financeiro, não assumindo novas despesas, para que, após chegar os índices favoráveis, possa investir em despesas com obras e aquisição de materiais permanentes, para assim melhorar ainda mais a prestação de serviço junto à população. Todo esse processo de austeridade procura refletir responsabilidade do gestor público respeito à legislação. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos poderão, pelos danos que seus agentes nessa quantidade causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Artigo 65, parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social como direito a voto. A legislação municipal, artigo 6º da Lei 3.615 de 2014, LDO. Atendidas as metas priorizadas para o exercício de 2015, a lei orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte integrante do plano plurianual correspondente de 2014 a 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não tiverem adequadamente atendidos ao andamento dos termos físicos e financeiros, segundo seus cronogramas e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Como deve-se observar no parágrafo 6º, artigo 37, inciso 2, parágrafo 5º, artigo 65 da Constituição Federal, o parágrafo único, artigo 6º da mesma Lei Municipal 3.615, LDO, o planejamento do município não pode visar a ampliação de sua atuação dentro dos garantidos os recursos de continuidade dos serviços públicos prestados. É obrigatório e fundamental respeitar o princípio da continuidade do serviço público, pois a população credora de seus serviços não pode ser prejudicada. Os investimentos citados no inciso 2, parágrafo 5º do artigo 65 da Constituição, são garantidos no orçamento da autarquia municipal, Sanebave, que mantém o serviço de distribuição de água
tratada e de esgoto. Diante do exposto dos diplomas legais citados, deve-se concluir pela importância de respeitar o princípio da continuidade e permanência dos serviços públicos. A ampliação de investimentos no período de recessão correria na contramão da legislação e colocaria em risco a estabilidade social, uma vez que teriam origem na diminuição de recursos destinados ao custeio de programas de saúde, 27,99%, educação, 33,58%, segurança pública, assistência à criança, adolescente, idoso, assistência social e outros. Exigir novos investimentos nesse período recessivo de 2015 e 2016 trariam como consequência a indisponibilidade de recursos de manutenção nos serviços públicos, seriam afetados negativamente com essa imobilização de verba e investimento que, via de regra, exigia mais recursos para sua manutenção. Não é prudente nem oportuno, dessa forma, deixar de nos atender o princípio da continuidade do serviço público e respeito. Os investimentos em percentuais mais elevados e continuados já foram retomados e aparecerão nos resultados dos próximos exercícios, fruto de austeridade fiscal implementada pela administração municipal no enfrentamento do período recessivo. Vale ressaltar que a comparação apontada na denúncia nos gastos de 2011 para o exercício de 2015 deve ser analisada de outra ótica. Em 2011, o valor de investimento em obras e equipamentos chegou a 70.396.000, onde naquele momento foram realizadas ampliações, reestruturações de escolas, creches municipais, recapeamento. Porém, em 2011, a aplicação com gastos com pessoal era de 30,92%. Já em 2015, podemos identificar essa alteração de investimento que passa de obras e equipamentos para investimentos e valorização de funcionário público, através das leis 110, 11 e 12 de 2011, que implantaram o plano de cargos e carreira no município. Podemos, assim, verificar que esse aumento ocorreu de 2011 para o exercício de 2012, devido à aplicação do plano de cargos e carreira, uma ação realizada em momento de estabilidade e crescimento do município, um momento onde o investimento foi revertido em prol do servidor público. Gasto com pessoal superou a porcentagem no máximo permitido na Lei 101, ao atingir o percentual de 54,18%, observando os gastos com pessoal em 2011, foi no valor de 84.654.000 para 194.249.000 em 2015, 129,46% de aumento. No que tange aos gastos com pessoal, o apontamento de ultrapassar o limite de 54% já foi definitivamente retificado. O apontamento e o percentual real com pessoal de 53,70%, antes da denúncia apresentada, portanto, infundado também o item da denúncia, segue as justificativas, ratificando a defesa prévia. A fiscalização do TCE apurou que o município superou o limite legal permitido pela LRF, atingindo o percentual de 54,18%. Porém, após a apresentação das justificativas do egrégio Tribunal de Contas, reviu a análise e excluiu as despesas com terceirização. Sendo assim, fechamos o exercício com percentual de 53,70%. Portanto, infundado também esse item da denúncia. Contudo, alguns esclarecimentos se fazem necessários para comprovar que as despesas permanecem dentro dos limites legais. Primeiramente, é importante mencionar que o município encaminhou, em abril de 2015, o projeto de lei à Câmara Municipal, visando a alteração do regime jurídico dos servidores municipais, que hoje se encontra sob as regras da CLT, para estatuto, juntamente com a reestruturação administrativa. Conforme dados levantados pela contabilidade da Secretaria da Fazenda, a alteração do regime geraria uma expectativa de economia aos cofres em torno de 15.145.000, referente ao recolhimento de encargos sociais. No entanto, a administração municipal não conseguiu implantar o regime estatutário, em razão da rejeição do projeto pelos vereadores municipais, em 2 ocasiões, sendo que, na segunda oportunidade, 4 vereadores não compareceram ou se ausentaram no momento da votação, inviabilizando a aprovação, que se trata de lei complementar necessitada pela maioria absoluta dos votos a favor, sendo, à época, 8. É imperioso destacar que o município tem sofrido as consequências danosas de uma disputa política impiedosa, e a reprovação desses projetos de lei denotam isso claramente, especificamente o segundo. Diante desse episódio, é possível concluir que a administração tentou reduzir e adequar os gastos com pessoal, entretanto, não obteve a aprovação necessária. Tanto isso se comprova que, além da alteração do regime, a municipalidade não conseguiu também efetuar a reestruturação administrativa. Quanto à inclusão do montante gasto no contrato 164/2010, restará demonstrado a seguir o valor de R$ 1.744.000, que deverá ser glosado do gasto total com pessoal, uma vez que não se trata de terceirização de mão de obra, e sim contratação de serviço. O referido contrato teve início em 2010, tendo sido
prorrogado nos exercícios subsequentes e nunca foi incluído como gasto de pessoal, comprovando que não se trata de terceirização de mão de obra pura e simples. O objeto do contrato é mais amplo, pois engloba toda a prestação de serviços técnicos, operacionais, administrativos, de nutrição, que resulta no fornecimento da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino. No termo de referência que balizou a licitação, é possível verificar, dentre tantas exigências e especificações, consta a prestação de serviço de forma contínua. A empresa contratada cabia a disponibilização do quanto fosse necessário para o atendimento da demanda diária das instituições municipais, independentemente da quantidade de profissionais necessários para a execução. Nessa linha, o cerne da contratação era o fornecimento de refeições, não a contratação de profissionais. A execução do serviço era mais abrangente, sendo que na composição do preço constavam contabilizados todos os custos diretos e indiretos da execução, que extrapolam a relação de gasto com o pessoal. Assim, da mesma forma que não foi possível a individualização dos valores concernentes à mão de obra dos contratos de atendimento hospitalar de média e alta complexidade e de limpeza pública, também não é possível fazer os gastos concernentes à merenda escolar. Ademais, é disso que a terceirização de execução dos serviços públicos não é vedada pela Constituição, posto que assim o fosse, não poderiam os órgãos públicos contratar empresas para coleta de lixo, jardinagem, roçagem, varrição, onerando os custos com o pessoal, trazendo danos irreparáveis ao orçamento público. Não obstante a isso, é importante consignar que, além de não ser passível a inclusão do custo do contrato nas despesas com o pessoal, a contratação atendeu os princípios de economia e de eficiência, principalmente quanto à qualidade dos serviços prestados disponibilizados aos alunos. Portanto, excluiu-se o montante de R$ 1.744.000, referente ao contrato 64/2010. É possível aferir que o município não extrapolou os limites legais com despesas de pessoal. Por fim, em análise, as justificativas apresentadas pelo município e pelo Tribunal de Contas, reviu a análise e excluiu as despesas de terceirização. Sendo assim, fechamos o exercício com um percentual de 53,70%. Improbidades que demandam recomendações. Despesa com pessoal. Sério? Com relação a gastos laborais, após a inclusão da fiscalização em encargos sociais não recolhidos, a terceirização de mão de obra, consta que o Poder Executivo superou o limite de 54% da receita corrente líquida, que se refere ao artigo 20, inciso 3b da LRF, tendo atingido 54,18%. A área especialista da ATJ endossou as inclusões efetuadas e buscou determinar se o órgão eliminou percentuais excedentes no quadrimestre seguinte nos termos do artigo 23. Porém, considerou a análise prejudicada, visto que os dados preliminares do sistema da UDESP não haviam, na época, passado pelo crivo da fiscalização. Com relação à inclusão dos serviços terceirizados de merendeiras e nutricionistas, verifico que a contratação é continuada e que os exercícios anteriores às despesas não foram incluídas no cômputo das despesas de pessoal pela fiscalização. Sem essa inclusão, o percentual aplicado não ultrapassaria o limite legal, por isso, creio ser possível, nessa oportunidade, relevar essa ocorrência. Contudo, determino que o Executivo passe a contabilizar todas as despesas com terceirização de atividades, fim dos cálculos das despesas com pessoal, conforme disciplinado no artigo 18, parágrafo 1º da Lei LRF. A fiscalização, igualmente, deverá incluir sua análise as despesas decorrentes desse qualquer outro contrato, cujo objeto abranja a terceirização de mão de obra. Vale ressaltar que a comparação apontada na denúncia entre os gastos de 2011 para 2015, o aumento com o pessoal ocorreram em razões das leis 110, 11 e 12 de 2011, que implantaram o plano de cargos e salários e carreiras no município. Podemos, assim, verificar que o aumento ocorreu no exercício de 2011 para 2012, devido à aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos de Vinhedo, plano de cargos e carreiras, uma ação realizada em momento de estabilidade e crescimento no município. Um momento onde o investimento foi aplicado à valorização do funcionário público consignado nas leis 110, 11 e 12 de 2011. O município tem em seu alicerce, dedicação, trabalho de milhares de servidores públicos. Esses cidadãos carregam consigo a responsabilidade de estabelecer um elo entre o poder público e a sociedade, prestando serviços essenciais à população. Esse investimento foi realizado em prol dos trabalhadores que escolheram o ofício de bem servir e que se dedicam ao atendimento público nas mais diversas áreas. Nas escolas, ministram o saber e semeiam o conhecimento. Nos postos de saúde, salvam vidas e mantêm acesa a chama da luta pela existência. Nas repartições administrativas, cumprem o papel que legaliza, organiza, gerencia e executa os serviços. No Departamento de Segurança, lutam pela preservação da integridade física do cidadão. Nos setores de justiça, desenvolvem aos que procuram o direito que lhe for privado. Em todos os órgãos públicos, há sempre uma relevante participação e importância da valorização daqueles que trabalham para a sociedade. Ocorre ainda que a mudança no investimento com o pessoal através do plano de cargos e carreira foi aprovação e aplicação da administração anterior e não da administração do prefeito Jaime Cruz, que assumiu
à Prefeitura em março de 2014. Ocorre, inclusive, que as ditas leis complementares configuram verdadeiramente nos estatutos do servidor público de Vinhedo, que equivocadamente mantiveram o regime CLT como regente das relações trabalhistas entre o poder público de Vinhedo em relação aos seus servidores. O prefeito Jaime Cruz, visando o desfazimento do equívoco que foi a manutenção do regime da CLT, no regime estatutário, enviou à Câmara de Vinhedo o projeto de lei 7 de 2017, que, se aprovado, estancará um prejuízo anual aproximadamente 18 milhões, representado pelo recolhimento de FGTS e mais 2,5% adicionais de INSS. O brutal aumento dos custos com folha de pagamento, observado na comparação 2011-12, que subiu 45.501.000, aumento inusitado de 53,75% no custo total. Explica sobremaneira a fonte primária dos problemas que vieram a ocorrer na crise de 2015. O impacto de 45.501.000 no aumento da folha de pagamento em um curto período de um ano, em 2012, refletiu de forma pesada nos índices de gasto com pessoal nos anos seguintes, chegando em 2015 a um limite próximo, no máximo, de 54%. Esse deslocamento de recursos para a folha de pagamento iniciada no exercício de 2012 retirou do município de Vinhedo sua reconhecida e vigorosa capacidade de investimento. Esse problema só pode ser resolvido na atualidade com a aprovação do projeto de lei 7 de 2017, que ajusta o regime jurídico à realidade das LC 110, 11 e 12 de 2011, reduzindo o custo com folha de pagamento em aproximadamente 18 milhões anuais. Outro sim, reafirmamos que é consenso que a avalanche desatinos do governo federal destruiu a finança pública dos municípios e seu ápice ocorreu justamente no biênio 2015-16. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal sabiamente prevê que, nessas situações, os entes públicos têm possibilidade a duplicação dos prazos de recondução dos limites da despesa total com pessoal, do montante da dívida consolidada líquida dos entes de federação, definidos respectivamente nos artigos 23 e 31, em caso de crescimento do PIB ou negativo, situação que ocorreu no biênio 2015-2016. Aumento da dívida a longo prazo, 215,62%, principal aumento proveniente de dívidas previdenciárias. Senhores edis, o percentual apontado com o aumento da dívida nada mais é do que um lançamento no ano 2015 da dívida com a Previdência referente à cota patronal, que é a prática comum em todas as administrações municipais de todo o país. Tanto assim, o próprio governo federal edita e editou norma para a efetivação do parcelamento dos débitos relativo à conta patronal, que não caracteriza forma de ato ilegal. A título de esclarecimento, cabe destacar que os artigos 3º e 4º da Resolução número 40 do Senado dispõem que o limite legal para endividamento dos municípios é de 120% da receita corrente líquida do exercício e o percentual para operações de crédito, 16%, conforme a Resolução 43. Nesse sentido, ressalta-se que o município se encontra muito aquém dos limites, comprovando que as despesas se encontram em consonância com as metas fiscais. Como destacado o parcelamento referente ao INSS, patronal foi realizado em 2016, primeiramente por conta do fechamento do exercício, para realizarmos o parcelamento em 2015. Em segundo, pois não havia recurso financeiro para darmos o pedágio de 10% que é exigido para a realização do parcelamento. Passamos, assim, de 15.490.000 para um montante de 48.892.000, com a inclusão dos parcelamentos com encargos sociais. Porém, esse montante equivale a 13,31%, sendo que temos um limite legal de endividamento de 424.883.000, que equivale a 120% da receita corrente líquida. Novamente, repetimos que é consenso que a avalanche de desatinos do governo federal destruiu as finanças públicas do município, seu ápice ocorreu no biênio 2015-16. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal sabiamente prevê que, nessas situações, os entes públicos têm possibilidade de duplicação dos prazos, de redução dos limites da despesa total com pessoal e do montante da dívida consolidada líquida dos entes da federação, respectivamente nos artigos 23 e 31, no caso de crescimento do PIB, o que ocorreu no biênio 2015-2016. Cabe destacar também que esse endividamento decorre do inevitável fatos narrados no item 1 e 7. Sem esses acontecimentos excepcionais, não se verificaria qualquer anomalia decorrente da gravíssima crise político-financeira de 2015-2016. Não atingiu meta do IDEB, está escrito errado. O Índice de Desenvolvimento de Educação Básica foi criado em 2007 para medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base no desempenho do estudante, avaliação do INEP e taxas de aprovação. O índice é medido a cada 2 anos. O objetivo é que o país, a partir do alcance das metas municipais e estaduais, tenha a nota 6
em 2022, que corresponde à qualidade de ensino em países desenvolvidos. O ensino fundamental 2 da Rede Municipal de Ensino de Vinhedo apresentou índices e metas. 4.7, não estabelecido em 2007, 4.4, meta 4.8 em 2009, 5.2, meta 5.0 em 2011, 4.9, meta 5.3 em 2013, 5.2, meta 5.6 em 2015. Analisando o IDEB, houve uma queda de índice do ensino fundamental 2 nos anos 2009 e 2013, mas analisando o percurso, o município vem crescendo, porém ainda não alcançou a meta estabelecida. O ensino fundamental 2, não só na rede municipal, como também em via nacional, apresenta um índice menor comparado à relação do ensino fundamental 1, e assim também acontece com o ensino médio. Para a melhoria dos resultados, superação das metas estabelecidas, estão sendo realizadas as seguintes ações: monitoramento dos casos de faltas, monitoramento bimestral do rendimento, atendimento da Lei 11.738 de 2008, horário de trabalho pedagógico, onde os professores das áreas se reúnem por disciplina para planejamento, acompanhamento do trabalho pedagógico, troca de experiência, formação contínua, entre outros. Construção do Plano Municipal de Educação, que estabelece metas visando a melhoria da qualidade, adequação dos horários de alimentação, atendendo à necessidade dos alunos de permanência no contraturno, assim como a promoção de alimentação saudável. Implantação do projeto de grupos de estudo, reforço escolar, com a contratação de professores e ou aplicação de jornada semanal para um trabalho mais intensivo com os alunos que apresentam dificuldades. As aulas acontecem no contraturno das disciplinas de língua portuguesa e matemática. Implantação do núcleo de apoio pedagógico com professores especialistas de cada área que coordenam o trabalho pedagógico da Rede Municipal de Ensino de Vinhedo. Avaliação unificada da Rede Municipal de Ensino e simulados de preparação dos alunos para avaliações externas. Reuniões periódicas com as equipes gestoras das escolas e visitas em loco nas escolas dos técnicos, Secretaria de Educação, para acompanhamento e orientação. Atividade de contraturno com parceiros da Secretaria de Esporte, Cultura, Atividade programadas mais Educação. Incentivos e projetos específicos das unidades escolares, participação de Olimpíadas escolares, participação em concurso, EPTV, Escola, AMLAC. O município de Vinhedo vem investindo muito na rede municipal de ensino. Educação é um trabalho contínuo com resultados a longo prazo. No depoimento da testemunha servidora efetiva com longa experiência na área de educação, deixou claro que o município atende todas as exigências no sentido de fornecer uma das melhores educações da região e que forma a avaliação do IDEB não analisa elementos que se aplicam ao município. Um dos parâmetros é quando o progresso do aluno, diferente do estado em que a progressão é continuada, sem qualquer critério de avaliação dos municípios, se aplica à avaliação e o aluno não tem condições de progredir, fica retido a esse critério e se baliza por baixo. O fato é que tange ao desenvolvimento dos alunos do município de Vinhedo, o ensino é de melhor qualidade, sendo totalmente infundada a denúncia. Falta de investimento na policlínica do bairro da Capela. Preliminarmente, destaca-se que a região da Capela, em 2015, já era atendida por 5 serviços de saúde. Policlínica PA Capela, UBS Von Zuben, Centro de Atenção à Saúde à Mulher, Ser Bela Vista, Centro de Fisioterapia da Capela. É importante informar ainda que em 2015 já se finalizava o projeto de construção da UBS Dr. Meirelles, que também abrigará o programa Estratégia da Saúde da Família, que atualmente já está em fase de finalização e início de serviço. Com essa nova unidade já organizada uma reestruturação da atenção básica naquela região, de maneira que a policlínica se tornará um centro de especialidades. Isso permitirá uma reorganização do volume de atendimentos, consequentemente, uma reorganização de todo o espaço físico do prédio, com inserção de uma sala administrativa. Vale ressaltar que o egrégio Tribunal de Contas identificou 2 pontos de melhoria na policlínica. Uma fissura na sala de odontologia, que na época era consertado com demonstra nas fotos abaixo. O governo iniciou uma reforma na sala de odontologia da Policlínica da Capela. As obras incluem revestimento, pintura, ajuste hidráulico como forma de preparação para que o espaço possa receber em breve novas cadeiras odontológicas que serão adquiridas com verba parlamentar. Além da Policlínica, o município conta com consultórios odontológicos em outras 5 unidades de saúde, sem contar o Centro de Especialidade Odontológica. Dessa forma, fica claro que a gestão municipal tem planejado os recursos de saúde de maneira a organizar as ações em conformidade à demanda da população e tem dado toda a atenção à questão estrutural fundamentada na área de saúde. Com entrega prevista para este semestre, prosseguem em ritmo acelerado as obras da unidade de saúde da Vila Garcês, no bairro da Capela, que estão na fase de acabamento. Denominado UBS Dr. Osmar Meirelles dos Santos, funcionará ao lado do Complexo Educacional Norberto Elias, na rua Agenor de Matos. Essa será a maior unidade de saúde básica de Vinhedo, por onde vamos começar o programa Estratégia de Saúde da Família. Isso mesmo, o médico vai até a sua casa. Essa UBS terá capacidade para atender 16 mil pessoas, sendo 4 mil serão por Estratégia da Saúde da Família, que pretendemos futuramente ampliar toda a cidade.
Por iniciativa da administração, o local será denominado UBS Dr. José Osmar Meirelles dos Santos. É uma forma de homenagear o médico vinhedense Dr. Osmar Meirelles dos Santos, com o nome dessa unidade, e mais que isso, com o espaço em que se dará o início do programa Estratégia da Saúde da Família Vinhedo, por isso seu histórico como médico da família vinhedense. A proposta do governo de homenagear Dr. Meirelles foi aprovada pela Câmara de Vereadores e deu origem à Lei 3.822/2018. A pedido de construção de uma nova unidade da capela, foi intensificado pelo prefeito Jaime Cruz, quando assumiu a Prefeitura de Vinhedo em 2014. A obra é financiada com recurso do Banco Internacional de Desenvolvimento, licitada e executada pelo Governo do Estado. Depois de concluída, será entregue aos munícipes de Vinhedo. A nova unidade de saúde está inserida no programa do governo UBS, terá 819 metros quadrados de área construída e será composta por 2 salas de espera, recepção, fraldários, sanitários masculinos, femininos e adaptados. 9 consultórios para atendimento de pacientes, sendo um odontológico, sala de curativo, sala de vacina, sala de inalação, sala de coleta laboratorial, sala de atividade coletiva, sala de trabalho para agentes comunitários, sala de dispensação e estoque de medicamentos. Contará ainda com a sala de observação para 3 leitos com banheiro, sala de prontuário, sala administrativa de trabalho para agentes comunitários, sala de expurgo, sala de lavagem, desinfecção química, sala de esterilização, sala de descarte, sala de resíduos, sala de esterilização, almoxarifado, copa, espaço coberto para atividades playground. Outra ação importante do bairro da Capela é o projeto UPA, do governo federal. O prédio contará com 2 pavimentos, total de 1.278 metros quadrados de construção, numa área de 3.280 metros quadrados. Esse projeto foi desenvolvido pela própria equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura, que seguiu as referências técnicas da UPA do governo federal. O projeto é referente a um prédio com 2 pavimentos de 1.278 metros quadrados de construção, numa área de 3.280. Gestão estratégica. A Secretaria de Saúde vem trabalhando diuturnamente para otimizar espaços, recursos e pessoal. Depois de uma medida de grande impacto positivo, que foi a reestruturação do atendimento de urgência e emergência na cidade, a Prefeitura prepara mais um processo de gestão estratégica em benefício do usuário, agora voltado à atenção básica como forma de trazer maior resolutividade e eficiência no serviço prestado. Serão 2 enfermeiros 100% do tempo no horário das unidades básicas de saúde, também gestores de 100% do tempo nas unidades. Vamos ampliar a resolução dos atendimentos médicos na primeira consulta, ampliar o acolhimento dos pacientes com conforto e excelência no atendimento. O objetivo principal é aumentar a produtividade da UBS, respeitando a capacidade máxima instalada em cada unidade. O novo modelo de gestão começa e faz parte da preparação da rede municipal para a implementação do Programa Estratégia de Saúde na Família, com equipes multiprofissionais que desenvolverão ações de promoção, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças, além da manutenção de saúde da comunidade com atendimento na casa do cidadão. Esse trabalho terá início a partir da UBS, que está em processo adiantado de construção na Vila Garcês, região da Capela. O governo, inclusive, sugeriu à Câmara Municipal homenagear o eterno médico vinhedense, Dr. José Meirelles dos Santos, com o nome dessa unidade, isso por conta do seu histórico de trabalho à família vinhedense. Ministério Público Federal requereu a aplicação de multa por desobediência ao cumprimento da ordem judicial. O assunto é estranho ao objetivo da denúncia, que trata e analisa as contas de 2015 pelo Tribunal de Contas, devendo ser excluída da avaliação pela comissão processante, pois não encontramos informações suficientes na denúncia para identificar de qual assunto se trata a desobediência ao cumprimento da ordem judicial, ficando assim impossibilitados de apresentarmos defesa. Falta de controle e planejamento em relação aos medicamentos vencidos na rede municipal. Relatório de fiscalização 523/2007 do Conselho Regional de Farmácia. Restou claro e evidente que se trata de medicamentos vencidos no limite mínimo aceitável e dentro dos padrões normais. Como ocorre em todos os órgãos de saúde existentes no Brasil, pois é claro que não se utiliza 100% dos medicamentos adquiridos, e é como um medicamento que temos em nossa caixa de primeiro socorro. Sempre há algo a vencer, tem necessidade de uso no tempo de validade, como a seguir-se e para corroborar com o alegado do inquérito arquivado. Inquérito Civil 14.0471. 0000070/2017-8, foi instaurado pela Terceira Promotoria de Justiça de Vinhedo em 9/2/2017, após a instrução e análise dos documentos fornecidos por órgãos consultados com a finalidade de esclarecer os apontamentos de representação, deu origem à Recomendação Administrativa 1/2017, de 6 de junho de 2017. Nessa recomendação, foi sugerido à municipalidade, em síntese, criação e implantação do procedimento operacional padrão para compra, gerenciamento, controle e validade de estoque de medicamentos, criação e implantação do plano de gerenciamento de resíduos, servidores da saúde, promoção de adequações necessárias para atendimento dos apontamentos realizados pelo Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, relatório de inspeção fiscal,
Por coincidir com as intenções da administração para solucionar a questão, a Prefeitura de Pronto comunicou ao órgão ministerial que o acolhimento dos termos da recomendação deu início às providências necessárias para o seu integral cumprimento. Nesse sentido, tanto a criação da implantação PGRSS, nos termos da RDC 30604 da Anvisa, quanto as medidas para atendimento ao relatório da CRF, itens B e C, foram devidamente realizadas conforme confirmação da Secretaria Municipal de Saúde em agosto de 2018. Acerca dos POPs, todos já foram aprovados pela Comissão de Medicamento e Terapêutica e, no momento, se encontram em fase de treinamento dos servidores envolvidos, o que, tão logo finalizado, permitirá o recolhimento de atendimento da medida do arquivamento do inquérito civil correspondente, sem mais pendências relacionadas à matéria. Da conclusão e do pedido. Requer, sopesadas as alegações aqui elencadas, a improcedência da presente denúncia por absoluta denunciação infundada. Por essas razões, requer que seja o relatório final no sentido de arquivamento da presente denúncia e, por fim, que essa Casa de Leis, no seu mister julgar, considere a inexistência de dolo ou culpa, prejuízo ao erário, violação dos princípios atinentes à administração pública, tendo o requerido, enquanto exercente do mandato de prefeito municipal de Vinhedo, atuado com boa-fé, eficiência, moralidade, sendo esta medida de mais ampla e costumeira justiça, para julgar improcedente promover seu arquivamento da denúncia. Aos cuidados do prefeito Jaime Cruz, prezado, na qualidade de presidente da comissão processante instituída para investigar suposto cometimento de infração político-administrativa por parte do atual prefeito, senhor Jaime Cruz, intimamos Vossa Senhoria que foi designado para o dia 1 de novembro de 2018, às 15 horas, reunião para leitura e votação do parecer final, infeccionado pela comissão. A presente comunicação visa atender o dispositivo, inciso 4º, artigo 5º do decreto 201/67. Reiteramos demais, a reunião realizar-se-á no prédio da Câmara. Aos vereadores Rubens Nunes, relator da comissão processante, Flávia Bittar, membro da comissão processante. Convocação para a reunião e entrega de parecer final. Nos termos do artigo 5º, inciso 5, Decreto-Lei 201/67, venho respeitosamente à presença de Vossas Senhorias convocá-los para a reunião dessa comissão no próximo dia 1 de novembro, às 15 horas, para a leitura da votação do parecer final. Reiteramos que a reunião realizar-se-á no prédio da Câmara de Vinhedo, como de praxe. Ademais, proceder-se-á à intimação das partes, prefeito e respectivo advogado. Intimação para leitura e votação de parecer final emitido pela comissão processante. Na qualidade de presidente da comissão, instituída para investigar suposto cometimento de infração política administrativa por parte do prefeito, intimamos Vossa Senhoria, que foi designado para o dia 1/11, às 15 horas, reunião para leitura de votação do parecer final. Convocação para a sessão extraordinária. Nos termos do artigo 5º, inciso 5, decreto 201/67, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar que seja convocada no prazo regimental sessão extraordinária para julgamento da denúncia ofertada pelo senhor José Luiz Gugelmin em face do prefeito municipal Jaime César da Cruz, além de sua gravação, transmissão ao vivo. Anota-se ainda que a data limite para a realização de referida sessão é 10 de novembro de 2018. Por fim, segue anexo cópia do parecer divergente subscrito pela membro da comissão, Flávia Bittar, além de cópia do parecer confeccionado pelo relator Rubens Nunes. Ademais, requer-se a intimação das partes, prefeito e advogado, além dos edis que integram essa comissão, acerca da data definida pela Câmara, realização de sessão extraordinária com antecedência mínima de 24 horas. Ata da 6ª reunião da comissão processante. Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2018, às 15 horas, realizou-se a 6ª reunião da comissão processante para apurar denúncia apresentada pelo cidadão José Luiz Gugelmin com base na Lei Ordinária 8.429/92, Decreto 201/67 Federal, e no relatório da 2ª Câmara do Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 22 de novembro de 2017. Atendendo determinação judicial exarada no processo 100.94251/2018, acolhida por essa Casa de Leis no dia 6 de agosto de 2018. À hora convocada, estiveram presentes os vereadores Carlos Florentino, Rubens Nunes e Flávia Bittar, o advogado constituído pelo prefeito Jaime Cruz, senhor Cláudio Nava. Abertos os trabalhos, o advogado do prefeito se manifestou pela desnecessidade de sua presença na reunião, havendo acordo entre os membros. O doutor Cláudio Nava se retirou. Em seguida, os membros da comissão leram o relatório final, apresentado pelo relator Rubens Nunes, e, posteriormente, o relatório em apartado, apresentado pela membro Flávia Bittar. Após a leitura, decidiram que os dois relatórios serão apresentados em plenário da Câmara
em sessão extraordinária a ser realizada oportunamente para a consequente votação e apresentação dos seus conteúdos. O relator Rubens Nunes sugeriu, e foi acatado pelo presidente, encaminhar e-mail aos demais vereadores, comunicando que os relatórios estavam à disposição para extração de cópias. Nada mais havendo, o presidente deu por encerrados os trabalhos. Agora é a leitura do relatório do relator Rubens Nunes. Ele vai ler ou eu vou? Suspendo a sessão por 10 minutos para voltarmos na fase final da leitura dos relatórios. Eu não quero mijar, eu quero terminar. Para as leituras dos... E fica já registrado também, na volta, a presença de todos os vereadores para os dois relatórios finais. Ponta.